Bom, Pedro e Gerson, mas deixando a política do Rio de Janeiro e do nosso país, nós vamos viajar para o Oriente Médio, onde há uma revolta em quase todos os países. Os cidadãos daquelas nações não aguentam mais conviver com regime de opressão onde não têm respeitados os seus mais elementares direitos de cidadania, como educação, saúde, cultura e emprego digno. Os mandatários desses países, como nós todos sabemos, concentram eles e seus familiares um poder econômico fantástico, afrontoso à maioria da população que vive na miséria total e no autoritarismo. Clamam, principalmente os jovens nas ruas, por liberdade. Liberdade, uma palavra mágica que, de uma maneira geral, significa a condição de um indivíduo não ser submetido ao domínio de outro, com pleno poder sobre si mesmo e sobre todas as suas ações, sobre todos os seus atos. Desde pequenas, as nossas crianças tentam impor aos pais as suas vontades e, se contrariadas, é comum responderem que não têm liberdade. Os nossos jovens, em geral, também. Os casais, quando se separam, é muito comum ouvirmos: estou livre, que sensação maravilhosa. Aquela mulher ou aquele homem me sufocava, me faltava liberdade. Mas falando em fatos que marcaram a história da humanidade, começaremos falando do povo hebreu, que logo estará celebrando Pêssar, que é a Páscoa judaica, e que significa passagem da escravidão para a liberdade, quando Moisés libertou o povo judeu do jugo da escravidão egípcia e o conduziu para a liberdade, como eu disse há pouco. A liberdade tem um significado muito amplo, por isso que se diz que a minha liberdade, o meu direito, termina quando começa o do outro. Sabe, Gerson, eu acho que a única liberdade plena que nós temos é do nosso pensamento, porque a sociedade nos impõe normas que muitas vezes não nos permite colocar em prática esse pensamento, esse ideal. Você não acha? Tereza, em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que engloba os direitos de liberdade que a ONU considera a melhor forma de convivência de todas as nações. Ao falarmos em liberdade, não poderíamos esquecer a luta do grande líder negro Martin Luther King, a defesa da liberdade dos negros da América. Como esquecer o fim do apartheid na África, liderado por Nelson Mandela, e ainda a escravidão no Brasil, que matou tanta gente que se rebelava e lutava pela liberdade. Seriam muitos fatos históricos a serem citados, como, por exemplo, ainda a luta recente contra os ditadores na América Latina, e outro fato imensamente significativo da luta pela liberdade, que foi a queda do Muro de Berlim. Mas, como você disse, Tereza, o grande marco, exemplo de luta pela liberdade, foi dado por Moisés, que tirou seu povo do Egito, conduzindo-o para a liberdade. Esse povo que hoje vive na terra prometida, que é Israel. E é exemplo de liberdade e democracia para o mundo. Que este exemplo inspire os povos no Oriente Médio e que os jovens daquela região que com tanto heroísmo lutam pela liberdade sejam vitoriosos nessa empreitada. Sugiro ainda que no meio de tantas datas a serem comemoradas, seja criado
Gente, o Dia da Liberdade. Sem dúvida alguma, o grande marco histórico do desencadeamento da luta pela liberdade nasceu com Moisés, contra a escravidão egípcia. E olha que surgiu mais de 1000 anos antes de Cristo, mas o ideal de liberdade foi incorporado pelos séculos que sucederam e hoje é um patrimônio da humanidade. Não existe ser humano vivendo dignamente se ele não estiver num regime de liberdade. Esta que é a verdade. Olha, Pedro e Gerson, os assuntos são tantos que deixaram de ser comentados que precisaríamos aumentar o nosso tempo. Infelizmente, como eu disse, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação dos dois e a você que nos assiste. Tenha um bom domingo, uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo às 12 horas aqui na CNT. Até lá!